primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, ele disse: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Quem é o anticristo? A Bíblia apresenta o anticristo como um personagem real. Não é lenda, também não é ficção literária. De origem grega, a palavra anticristo significa aquele que se levanta contra Cristo, colocando-se em seu lugar. 1 de João 2:22. O anticristo é o representante máximo de Satanás. É a sua mais perfeita representação, conforme 1 de João 2:18. Trata-se de um homem que, aliciado pelo diabo, colocar-se-á à sua inteira disposição com o intuito de governar o planeta em seu nome. Ele é conhecido também como a besta que sobe do mar e o homem da iniquidade, conforme Apocalipse 13:1, 2 Tessalonicenses 2:3. Daniel mostra-o como assolador, Daniel 9:27. O anticristo manifestar-se-á logo após o arrebatamento da igreja. A sua chegada coincidirá com a 70ª semana de Daniel, Daniel 9:27, e o seu governo terá a duração de 3 anos e meio, Apocalipse 13:5. Após esse período, enfrentará a ira do Cordeiro, a grande tribulação. A sede política de seu governo será a cidade que no Apocalipse chama-se Babilônia, Apocalipse 14:8. A hermenêutica profética permite-nos identificá-lo com a metrópole que no passado sediou o Império Romano, quando este reedificar-se. O anticristo haverá de tomar a cidade de Roma como sede administrativa. Sua capital religiosa será Jerusalém, que espiritualmente recebe do evangelista João os cognomes de Sodoma e Egito, conforme Apocalipse 11:8. Por causa da 70ª semana de Daniel, o santo templo já estará reconstruído, e nele assentar-se-á o anticristo como se fora Deus, reivindicando uma adoração que cabe apenas a Deus. De Roma e de Jerusalém, a besta que sobe do mar governará o mundo todo por 42 meses. Nessa empreitada será sustentado pelo dragão e pelo falso profeta. O anticristo contará com o suporte de 2 tenebrosos personagens, um espiritual, o dragão, e o outro humano, o falso profeta. O dragão é identificado no Apocalipse como a antiga serpente, Apocalipse 12:9. Conhecido também como Diabo e Satanás, foi o responsável pela primeira apostasia da humanidade ao induzir Adão e Eva ao pecado, Gênesis 3:1-7. Nos últimos dias seduzirá a raça humana a cometer a segunda grande apostasia da história, adorá-lo como Deus na pessoa do anticristo. Os historiadores futuros certamente verão essa rebelião da família adâmica como a queda das quedas e as apostasias das apostasias.
Embora não passe de um embuste ou de um engano, o falso profeta será convincente e irresistível. Seus milagres e prodígios serão de tal forma grandiosos que até fogo fará descer do céu, conforme 2 Tessalonicenses 2:9 e Apocalipse 13:13. O apóstolo Paulo chama seus milagres de mentirosos. Ele realizará 2 grandes sinais. O primeiro será uma falsa ressurreição para com que o anticristo, dado como morto num possível atentado, volte à vida. Apocalipse 13:3. Diante do acontecido, a humanidade exclamará: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. Se o primeiro sinal causou admiração e espanto, o que não diremos do segundo? Ele ordenará aos que habitam na terra que ergam uma imagem à besta que sobreviverá à ferida mortal. Em seguida, dará vida à estátua que se porá a falar. Apocalipse 13, 14 e 15. Com esses prodígios, convencerá todos a aceitarem a plataforma de governo do anticristo. O anticristo usará de todos os artifícios, quer naturais, quer sobrenaturais, visando a promoção da mentira, a promoção do pecado, a promoção do culto a Satanás, a promoção de uma economia única. Representante do pai da mentira, o anticristo terá por objetivo apagar toda a verdade que Deus imprimiu na Bíblia Sagrada, na consciência humana e na história. Somente assim ele conseguirá aprisionar a humanidade. 2 Tessalonicenses 2:11. Ele já começou o seu trabalho relativizando a verdade, inclusive a teológica. O anticristo é conhecido também como o homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2:3. Hoje ele promove o homossexualismo, o aborto e a eutanásia como se tais pecados e iniquidades fossem virtudes teológicas. Amanhã, quando assumir o governo no mundo, promoverá o genocídio dos que não lhe aceitarem o sinal, e não haverá ninguém para levar a voz contra esse crime. Apocalipse 20 e o versículo 4 diz que ninguém vai se levantar, ninguém vai levantar a sua voz contra o crime imposto, o crime do pecado imposto pelo anticristo. Durante o seu governo, constrangerá a humanidade a adorar o dragão e seus demônios. Apocalipse 9:20. A fim de que a idolatria em seu mais alto grau espalhe-se por toda a terra, o anticristo levantar-se-á contra Deus e contra os que o adoram. 2 Tessalonicenses 2:4. O anticristo sabe que somente controlando a economia do mundo conseguirá subjugar a política internacional. Por isso, instituirá um código conhecido como a marca da besta, para que nem o seu número ninguém possa comprar sem esse número ou vender. Apocalipse 13, 16 a 18. Com a globalização da economia, os governos caminham nesse sentido, não pressentindo o que os espera num futuro bem próximo.
quando o anticristo proclamar já ter alcançado todos os seus objetivos, o dia do Senhor virá e ele sofrerá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. Isso acontecerá após o seu 42º mês de governo, Apocalipse 13:5, o que a Bíblia chama de grande tribulação, abater-se-á sobre o reinado do anticristo, levando-o à completa ruína. É a ira do Cordeiro sobre o império do mal. Apocalipse 6:16. Jesus Cristo destruirá o império do anticristo para implantar o reino de Deus em sua plenitude. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 15.